Fala, minha gente, tudo certo? No JB Mais de hoje, a lenda Fabrício Falkowski. Eu falo nas costas, vou falar na frente. O melhor setorista de Esporte Clube Internacional que nós temos atualmente. O homem desse livro aqui, o Inter, o jornalismo e nós, que todo mundo é obrigado a ler para saber mais sobre o Inter. A gente já vai falar sobre esse livro. Mas antes, Fabrício, para tu justificar a tua fama, que é frequentemente elogiado no debate raiz, Meneghetti também tá toda hora te elogiando no ar, curto e grosso, o que há com o Esporte Clube Internacional? Em primeiro lugar, quero te agradecer o convite, de participar aí contigo no teu canal, dizer que os elogios são imerecidos, que é um exagero. Talvez eu seja o mais velho, o mais Pode ser, longevo, pode ser, o pode ser, mais pode ser. longevo setorista que estou há 25 anos nessa batalha, desde fevereiro de 2000. Tu já é antigo também, mas eu te ganho nesse aspecto. Agora, a resposta para tua pergunta, eu acho assim, JB, sendo bem sincero, e não querendo colocar aí a torcida do Inter no modo desespero, na verdade, eu acho que o Inter está vivendo uma nova realidade. Na verdade, o futebol brasileiro está vivendo uma nova realidade. Alguns clubes, por méritos próprios, cresceram muito em receita, se organizaram lá atrás, né, alguns anos atrás, e agora estão colhendo os frutos. O Inter não só não se organizou, né, como também ele está num mercado, JB, que é menor. Então é muito difícil o Inter concorrer com clubes como o Flamengo, por exemplo, tem 40 milhões de torcedores, ou com o Palmeiras, que tem mais ou menos isso aí, tá um pouco menos, né? O Flamengo tem uma torcida nacional, né? Tu vai em qualquer, tu viaja, viajou muito ao longo da tua carreira, tu sabe que tu vai pro Nordeste, tem torcedor do Flamengo, tu vai pra Santa Catarina, tem torcedor do Flamengo, tu vai pro Norte, tem torcedor do Flamengo, então é uma torcida muito grande. Então é muito difícil. Inter, e eu coloco o Grêmio também nessa parada aí, clubes que têm um orçamento estourando de 600 milhões, concorrer com clubes que têm um orçamento de 1 bi e 300, 1 bi e 400. Então, só para tu ter uma ideia, hoje eu estava fazendo cálculo lá no jornal, o Botafogo, ah, até agora, ele pode ganhar mais, mas até agora ele já ganhou 150 milhões de reais no Mundial. Então é muito difícil. Isso aí é um terço, praticamente, das receitas ordinárias do Inter no ano, do Inter e do Grêmio no ano. Então é muito difícil concorrer dentro desse cenário aí. Eu tô chegando à triste conclusão que Grêmio, Inter e mais um conjunto de outros clubes aí vão ficar numa segunda prateleira do futebol brasileiro e vão ficar com o que sobrar. Tipo assim, ó, para eles ganhar um título de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro ou Libertadores, vai ter que ter uma espécie de um alinhamento de astros, entendeu? Tem que dar tudo certo para eles têm que contratar super bem naquela temporada e os clubes maiores vão ter que fazer uma longa lista de cagada, de erro, porque senão eles não vão ter condições. Eu falei que semana passada com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, porque eu estou fazendo uma matéria especial, inclusive sobre isso, e o Grêmio paga mais ou menos 50 milhões em juros por ano. O Inter paga mais ainda. O Inter talvez esse ano chegue quase a 100 milhões de reais por ano só de juro. Aquilo que não diminui a dívida, só para tu rolar a dívida. Isso aí é mais, o presidente Guerra que me disse, isso aí é mais do que o Grêmio gastou com o Soares em uma temporada inteira. Então tu vê que é muito difícil concorrer, né? E o Flamengo, além de não ter que pagar esse juro, ele ainda recebe aquilo que a gente chama de receitas financeiras. Ou seja, tu, por exemplo, JB, que está com um burro na sombra, tu deixa o teu dinheirinho lá no banco e de vez em quando eles te remuneram com uma certa quantia. Essa é a Sim. situação do Flamengo.
E o Inter e o Grêmio tá na minha situação, que tô devendo, tô pagando juros, entendeu? Não é verdade. Não é verdade. Eu vou te pedir, inclusive, pra tu ficar só um pouquinho mais pra trás, tá cortando a tua cabeça aqui no vídeo. Aí, aí, pode ficar bem relaxado, que tá Tá. melhor. Enquanto tu faz isso, eu quero ser mais específico. Eu adoro esse tema, tá? E esse teu tema aí dos juros é maravilhoso, eu insisto com a galera todo tempo. O Inter, no balanço do ano passado era 70 milhões. E eu dizia, olha, vamos arredondar em 10 milhões de euros. Se alguém parar e pagar a dívida, se alguém parar e pagar a dívida, Fabrício, vamos por esse caminho então que me interessa. O presidente Barcelos, que não baixou a dívida, ele aumentou a dívida. Se o presidente pagasse a dívida, ele teria a partir de agora 10 milhões de euros por ano para contratar um grande jogador. E essa tua dificuldade hoje seria reduzida porque tu teria no mínimo cada temporada um grande jogador. E mesmo assim, vamos dizer que apareça aí um benfeitor, tire do bolso 300 milhões, como aconteceu com o Palmeiras lá atrás. O Paulo Nobre chegou lá e emprestou 200 milhões para o Palmeiras lá atrás, acho que foi em 2015, 2014, eu Sim. não me lembro direito. Ele pegou do bolso, pagou 200 milhões, depois o Palmeiras foi pagando, né? Mas mesmo que aconteça isso, né? Esse é um ponto fundamental. Mesmo que aconteça isso, o Inter vai continuar com receita muito Inferior, inferior. claro, claro. Então, é claro que nessa situação que tá mais complicado. Porque além de tu ter né, que concorrer com clubes que têm um orçamento que é o dobro do teu, ainda tu tem que tirar do bolso para rolar a dívida pagando juro. E cada vez que o Banco Central aumenta, o que nem aumentou semana passada, a taxa Selic para 15%, aumenta o custo de rolagem. E tem muita gente que não se liga nisso, mas o custo do empréstimo para um clube de futebol é o mais alto que tem no mercado. Pelo Se risco. tu, se tu tem uma empresa e tu vai lá no qualquer banco aí, não vamos fazer propaganda, a não ser que tenha alguma que esteja apoiando o nosso canal aí. Não, por enquanto não. Mas se tu tem uma empresa e tu vai em algum banco buscar um recurso para tu fazer capital de giro ou para tu investir, o juro é desse tamanho. Para um clube de futebol que eles sabem que não paga ou que atrasa ou enfim, é muito maior o juro, porque tá embutido o risco. Então, cara, é uma situação bem difícil dos clubes e não é como era 15 anos atrás, que tu começava o Campeonato Brasileiro ali com um certo nivelamento entre os clubes, né? E tu poderia, vamos dizer, o campeão seria mais ou menos aquele que teve o mérito de escolher o melhor Dentro de campo. técnico, selecionar os melhores jogadores, ter um trabalho, né? Enfim, agora esse nivelamento eu acho que se foi. Acho Tá, que nós tudo vamos bem, virar. beleza. Mas a gente tá falando muito no bastidor no extracampo. O que eu queria entender, mais ainda nessa entrevista, é sobre. Peraí, aconteceu alguma coisa. Hoje no debate raiz, o Meneghel estava criticando que o Inter deu 15 dias de férias e o Grêmio deu 10. Que o Grêmio fez certo, que tem mais tempo para trabalhar. E eu disse: olha, pra mim o problema do Inter não se justifica dentro de campo. Não é por treinamento, se o embora isso seja importante, eu sou o cara que mais falo isso, mas especificamente dessa vez, o diagnóstico que eu faço é, cara, tá se repetindo toda a trajetória do Roger. Parece que chega um momento que os jogadores abrem a mão ou largam a mão dele e o Roger parece que precisa muito mais mentalmente fazer os caras comprarem a ideia dele do que qualquer outra coisa. Dentro de campo, o que tu pensa sobre o Inter? Cara, o que eu acho assim, ó, o Inter, em primeiro lugar, ele não é tão bom quanto nós achávamos que ele era no início da temporada, tá? Ele foi campeão gaúcho porque ele apostou todas as fichas, não poupou em nenhum jogo praticamente. Jogou como tinha que jogar para ser campeão, porque tinha que, enfim, né, encerrar aquela sequência do Grêmio, não deixar o Grêmio ser octa, que seria uma marca inédita para o Grêmio, né, igualando uma marca que é do Inter já. Então ele fez isso. Jogando nas Copas, a gente percebe que o Inter joga mais. E no Brasileirão, quando não tá com a corda esticada, ele joga menos. Então, eu não coloquei, assim, eu não vejo o Inter sem nenhuma chance de, por exemplo, avançar na Copa do Brasil ou até na Libertadores, embora eu considere muito mais difícil.
Porque nas Copas, parece que o time, e aliás, os próprios jogadores já falaram isso em várias entrevistas, né? O time entra muito mais ligado e joga como tem que jogar, porque o Inter não é tão bom quanto a gente achava que era. Inclusive, não é só nós aqui da aldeia, né? Vários jornalistas do centro do país, eu mesmo fiz uma matéria sobre isso, e vários apontavam o Inter como um dos candidatos, não favorito, né? Mas como um dos candidatos. E agora está se percebendo que não é bem assim. Sobre o Roger, é, ele tem essa característica mesmo que até brincam, né? O Baldasso até fez uma brincadeira, eu vi, Acabou o da gás. garrafa de 2 litros, né, que vai perdendo gás. Eu acho que ele tem essa característica, sim, mas eu acho que são todos os treinadores com um pouco o time vai. Enfim, vai criando aquela fadiga, né? De relacionamento, enfim. Mas eu acho que o Inter, neste momento e ao longo da temporada toda, nunca pensou em trocar o Roger, por exemplo, Sim. como algumas pessoas chegaram a falar, porque ele é muito alinhado com o projeto. Acho que também não tem outro para colocar. Os dirigentes sabem que o grupo não é tão bom quanto se esperava que fosse. Como ele joga sempre no limite, também tem o problema das lesões, e aí Pera sai aí. um ou dois Isso é jogadores ali. informação ou é uma leitura? Que os dirigentes sabem que o grupo não é tão bom quanto se imaginava? Não, é uma informação, na conversa ali, eles falam, né? Claro que no microfone tu tem que defender o grupo, né? Mas acho que os próprios jogadores sabem, né, cara? Basta tu olhar, né? Basta tu olhar os outros concorrentes. O Palmeiras sai um, entra o outro e o time se mantém. Tem. Tu sabe onde que seriam essas possíveis pontos frágeis do Inter que o Inter faz o diagnóstico? Cara, eu acho que são meio evidentes, né? Alguns jogadores. O Inter tem um time velho, né? De jogadores que não aguentam jogar 2 vezes por semana, e quando jogam, tu já percebe que tem um decréscimo de rendimento. O próprio Fernando se lesionou provavelmente por causa de um desgaste físico. Outros jogadores também estão apresentando desgaste físico, mas assim, a zaga tem praticamente 2 jogadores, né? Quando tem que sair, quando algum deles se lesiona ou é suspenso, o reserva não dá a mesma contribuição, não mantém o nível. O Valência e o Borré são jogadores que têm um cartaz imenso. Eu sou. Sim, são 2 contratações que tu não pode criticar, né? Porque são grandes jogadores, sempre foram. O Valência marcou 6 gols em Copa do Mundo, vai para a terceira Copa do Mundo. Como é que tu vai criticar uma contratação como essa, né? O Borré é a mesma coisa, um jogador que tem uma trajetória, só que no final das contas eles não estão entregando aquilo que se esperava que entregasse. Tanto é que o Ricardo Matias, por incrível que pareça, parece que em 2, 3 jogos ele deu uma resposta melhor que o Valência e talvez do mesmo nível do Borré, que são jogadores de estilos diferentes, então é meio até difícil de comparar, né? Mas enfim, acho que não Tu é. coloca, só uma dúvida, tu coloca que o Borré, ele tá devendo também, não é só o Valência. Eu acho que tá, né? Eu acho que tá. Em vários momentos, tanto é que no começo do Campeonato Brasileiro estavam pedindo o Valência de volta no time, ir pro Borré, ir pro banco. Se tu pegar o número de gols que o Borré fez esse ano, são poucos gols, né? Eu até não tenho aqui, mas não são tantos gols assim. Até também atrapalhado por lesões, né? E assim, eu acho que são 2 jogadores que estão imbuídos no projeto do Inter. Tanto o Borré como o Valência estão imbuídos no projeto do Inter. Assim, eles participam. O Valência tem esse perfil mais que a torcida não gosta muito, que ele parece mais displicente, inclusive para jogar, mas a gente tem conhecimento de que internamente ele é importante para o grupo, embora ele fale menos que o Borré, por exemplo, é menos líder nesse aspecto, mas ele é importante para o grupo, ele é um jogador, enfim, que dispensa apresentações, quando a torcida adversária, principalmente em jogos de Libertadores, né, ver que tem um Valência ali é um jogador de um nível diferente, de um status diferente, né?
Tu já sabe qual é a lista de reforços do Inter agora nessa janela? E se vem alguém? Já descobriu isso? Já Cara, colocou no Correio do não Povo? sei, não sei, mas o que eu sei é que não parece que não vai ser agora, assim. Tem várias, porque o mercado não começou ainda. Claro que Não pode tá acontecer. Agora aquecido. nós estamos falando aqui, amanhã de manhã fecha uma contratação e aí nós ficamos aqui mal, né? Mas o que que a gente observa? Que tem várias observações sendo feitas. O Inter tem listas, né? Como todos os clubes da Real, né? De jogadores para as várias posições que ele precisa, que é principalmente um primeiro volante para o lugar do Fernando, que é um volante experiente, que não tem no grupo. O Ronaldo né, já deu a perceber que não é esse jogador, embora todo esforço, ele não é esse jogador. Essa é a prioridade, mas o Inter também quer zagueiro, principalmente se sair algum, e é uma tendência que pelo menos um dos dois, ou o Vitor Gabriel ou o Vitão, sejam negociados nessa janela, porque o Inter precisa de dinheiro. Então precisam pelo menos um zagueiro ou dois. O Rogel também vai embora, né? Nem se apresenta provavelmente nesse sábado. Então tem uma série de lacunas aí. Tudo vai depender também de quem for negociado, porque se vier proposta vai ser analisada. Pode ser para o Valência, Borré, Vitão, Thiago Maia, todos, qualquer um que aparecer. O Ricardo Matias, que é um jogador muito observado, não só agora, porque jogou, mas desde que ele estava nas categorias de base, ele é um jogador muito observado pelos scouts aí dos clubes, dos grandes clubes europeus. É um jogador que tem muito mercado. Se vier a proposta, vai ser analisado e o negócio pode sair. Não tem negócio impossível nesse momento. O Inter tá precisando. Fala desse livro aqui pra galera. O Inter, o jornalismo e nós. Pois é, JB, a gente estava falando no começo ali que eu cheguei à conclusão de que eu era um dos únicos, talvez, cara, se tiver no Brasil, é raro, muito raro, alguém que cobre um clube há tanto tempo como eu, né, 25 anos. Então, eu colecionava uma série de histórias nossas, né, de bastidores, de jornalistas, de grandes coberturas, enfim, fui aí incentivado a escrever sobre Tipo isso. essa aqui. Tipo essa aí. Essa foto aí que foi no Mundial de 2006, diria que o Fernandão, por insistência dele, viu? Modéstia à parte, que mais, Sério? cara? Porque na real eu ia tirar. Isso aí foi na churrascaria onde houve a comemoração Uhum. pelo título mundial. E aí eu tinha comprado uma câmera, que eu tô no Japão, né, naquela época. Tinha comprado uma câmera e disse, vou tirar uma foto do Fernandão com a taça. E aí ele disse, não, vamos tirar junto, porque tu participou, tu teve em todos os jogos da Libertadores, tu tá aqui com a gente, então vou tirar junto contigo essa foto. E eu tirei. E, cara, guardo com muito carinho, porque o Fernandão era uma pessoa diferenciada. Tu Ah, conheceu ele, tanto claro. quanto eu. Era uma pessoa diferenciada, então... E esse gesto dele demonstra que ele era uma pessoa diferenciada e generosa, né? Porque ele não precisava ter feito isso e fez. Então, guardo essa foto aí como um troféu. Não é à toa que ela tá na contracapa do livro. Como é que a galera pode comprar teu livro? www.winterjornalismoinós.com.br. Entra lá, paga e recebe em casa uns dias depois. Se for em Porto Alegre, acho que em 24 horas tá na casa do cara. Tá na casa do camarada. Fabrício, aquele abraço, obrigado. Mais 25 anos, tu vai aguentar o Wilton Momba que mais esse tempo todo lá no Correio? Não, cara, não vou aguentar, não vou aguentar. Mas vamos ver aí. Eu sou muito feliz naquilo que eu faço. Gosto muito de fazer. Eu sempre falo, principalmente depois do livro, o pessoal tem me convidado muito para participar Podcast né, e tal, de entrevista. podcast e aulas também em faculdade, né? Ah, sim. E eu gosto sempre de falar, né, cara, que o jornalismo, às vezes a gente não tem o reconhecimento financeiro, principalmente, mas é uma profissão muito legal, né? E o ambiente de redação talvez seja o melhor lugar do mundo para se trabalhar, né? Porque é muito legal, né? Então, eu adoro o que eu faço. Eu não pretendo parar tão cedo. O pessoal vai ter que me aguentar aí,
Eu tô desde o presidente Jarbas Lima Meu e me dou Deus. bem com todos, viu? O presidente Alessandro Barcelos, inclusive, ele comprou o livro, ele foi no lançamento, comprou e disse que eu acertei em 85% das coisas que eu falei dele no livro. Aí eu disse, pô, presidente, então eu tô bem pra caramba, passei por média, né? Tipo, Mas 85% é o quê? Um B? é Então uma baita tô, média. tô, tô bem pra caramba. Eu sempre conto pra galera, tô ampliando aqui, eu te prometi bem mais curto, mas eu Não, sempre mas conto pra galera, eu sempre conto pra galera da notícia do Hever. O Fabrício deu a contratação do Hever pelo Inter, o mundo inteiro me negando, e eu não entrava no ar, eu dizia assim, não, mas é que foi o Fabrício Falcoski que deu essa notícia, eu vou checar melhor, eu vou checar melhor. E todo mundo negando, o Hever acabou aparecendo aqui no Internacional depois. Deu certo. Mas tu deve ter as tuas perdidas também, não tô aqui pra falar, às vezes a gente não, acerta, a sempre gente todo erra. mundo tem, né? Faz Todo mundo parte. tem. É do Todo jogo. mundo tem. Faz o Fabrício jogo. Falcoski, setorista do Correio do Povo, aqui no JB+.